Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiros navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão, sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste devotada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplandor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Sabe que nós, seres humanos, precisamos sempre de palavra de alento. Palavra que nos dê esperança, que nos leve a ter esperança, que nos leve a agarrar em alguma coisa para nós nos segurarmos. O profeta aqui está trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de segurança, uma palavra de promessa, promessas para um povo que estava desanimado, para um povo que estava largado, o povo de Israel, a nação de Israel.
um povo que estava abatido, que havia recebido a ordem de voltar do exílio, passou pelo exílio babilônico, certo? E o profeta, bem antes de ver a volta, inspirado pelo Espírito Santo, já deixou uma profecia de ânimo para aqueles que haveriam de voltar para Sião, voltar para as terras de Israel. E a situação era difícil, a situação era complicada, a situação era de derrota, era de murmuração, era uma situação terrível, que quem estava em Babilônia, que estava próspero em Babilônia, jamais queria voltar para uma terra que havia sido destruída. A situação era caótica, a situação era terrível. E ele traz para cada situação terrível uma promessa. Ele traz para cada problema uma palavra de ânimo para aquele povo vir a se agarrar. Olhe para a nossa situação, olhe para nós. O irmão que estava dirigindo aqui, ele falou sobre corrupção. Corrupção no sentido de hoje, de governo corrupto, pessoas corruptas, pessoas de posição que se vendem, que se corrompem. Isso não é um problema só de hoje, é um problema antigo. Afinal de contas, por que o povo de Israel acabou sendo cativo em Babilônia? Por conta de erro dos seus líderes, por erro dos seus sacerdotes, dos seus reis, por erro dos seus profetas, por erro, por maldade dos dirigentes e, junto com os dirigentes, maldade do povo. Todos caíram em desgraça, todos caíram em pecado e foram levados cativos, porque assim a lei determinava que fosse. Mas, para o problema de corrupção, o profeta tem uma promessa. Ora, se coloca um rei, ele se corrompe. Se coloca um sacerdote, ele se corrompe. Se coloca um religioso, ele se corrompe. Mas o povo, as pessoas precisam de um líder. Todo grupo precisa de um líder, precisa ser liderado. O ser humano precisa de um líder à frente. Precisa de uma pessoa para tomar a dianteira. E o profeta então faz uma promessa. Ele promete, dentro do contexto do livro de Isaías, existe uma promessa de um governante, que é diferente de todos. E esse governante, dentro do linguajar do Velho Testamento, se chama Messias. Esse Messias que vai vir, esse Messias que virá, ocupará o lugar de governante de uma nação, e ele vai fazer o que rei jamais conseguiu fazer, o que sacerdote jamais conseguiu fazer, o que profeta jamais conseguiu fazer, que é ser um rei justo. E ele tem essa promessa, e ele tem essa palavra, e ele tem essa doutrina, né, desse Messias, esse Messias que vai vir. Esse Messias vitorioso, que dentro de Isaías tem a parte do sofrimento do Messias, e dentro do livro de Isaías tem a parte gloriosa do Messias. E nós sabemos que a parte do sofrimento já se cumpriu literalmente na vida do Messias. E agora estamos esperando então o Messias que foi sofredor, voltar agora, como foi cantado o último hino 34 aqui, para nos levar para reinar com ele em glória. E essa promessa tem muitos anos. Nós falamos que tem 2000 anos, mas você voltando lá em Isaías, ela tem mais, ela voltando em Gênesis, ela tem mais de 5000 anos. Ela é antiga, essa promessa é antiga. Mas essa promessa fez muitas pessoas acreditarem nela e andarem nela e caminharem com ela e darem a vida por essa promessa, acreditando nessa promessa, nessa palavra.
Nós temos no capítulo 11 lá de Hebreus uma lista de heróis da fé. E não é diferente comigo e com você. Nós estamos firmados nessa palavra. Nós estamos esperando nessa promessa desse Messias, desse rei, que já veio, já morreu, já cumpriu a parte do sofrimento dele, e agora ele voltará outra vez para levar-nos para lá. Então, por isso, o capítulo 60 começa com essa palavra: levanta-te. Levanta-te em que sentido? É alguém que está desanimado, é alguém que está triste, é alguém que está cabisbaixo. Quantas vezes eu e você paramos pensando assim: parece que está tudo acabado, parece que não tem mais jeito, parece que a promessa de Deus comigo já chegou ao fim. Parece que o ministério que Deus tinha na minha vida foi por água abaixo, eu perdi por erro meu, por situação minha, por falha minha, eu perdi o dom, eu perdi o ministério, eu perdi tudo. Mas Deus manda através do Espírito Santo a sua palavra, dizendo: levanta-te. E Deus vem com a sua palavra e nos acende no meu e no teu coração a fé, dizendo assim: você vai resplandecer na minha mão. Por isso, nessa noite, estamos falando sobre o tema resplandecendo com Cristo. Levanta-te, olha o que diz aqui, ó: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Ó, resplandece. O interessante é o seguinte, vamos fazer aqui uma comparação com a natureza. Essa palavra aqui não é dito para a natureza. Afinal de contas, para o sol não é necessário Deus falar para ele: resplandece. Não precisa Deus falar isso para o sol, sabe por quê? Deus criou uma lei para a natureza e essa lei não muda. A natureza não volta atrás nessa lei, porque Deus criou essa lei. Agora, com o homem é um pouco diferente. Afinal de contas, Deus criou o homem e deu ao homem o livre-arbítrio. O homem tem o direito de escolha. Ele pode escolher o caminho que ele quer caminhar. Deus deu esse direito para Adão lá no passado. Não deu? Então o homem precisa de uma palavra de ânimo. O sol não precisa disso. O mar não precisa disso. Isaías mesmo escreve, né? O profeta escreve dizendo assim: olhe bem para o mar. As suas ondas só vai até onde Deus determinou que ele vá. Ele pode rugir, pode ficar bravo, pode ficar do jeito que quiser, mas ele vai e depois volta para o seu lugar, porque ele só vai até onde Deus determinou que ele fosse. E assim é o sol, todo dia ele nasce. E faça a chuva, ou tempestade, ou tempo feio, mas o sol está lá. Ele permanece no seu lugar, fazendo tudo que Deus mandou que ele fizesse. Através da rotação da terra, através de tantas leis da natureza aí, mas a natureza faz aquilo que está determinado. Agora o homem precisa dessa palavra: levanta-te. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, acredita em mim, creia na minha palavra. Tome a minha palavra para ti, eu dei a minha palavra para ti. Agora só que existe uma coisa: para nós termos essa palavra, precisa ter primeiro uma revelação divina para nós. E nós estamos aqui porque Deus deu essa revelação divina para nós. E o mesmo Deus que deu a revelação divina, Ele também deu algo que se chama fé, que é a ferramenta que nos leva a tomar posse dessa palavra, dessa promessa. E nós tomamos posse dessa palavra, e nós tomamos posse dessa promessa, e estamos aí caminhando. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior, tem dia que a gente dá risada, tem dia que a gente está feliz, mas tem dia que choramos, gememos, mas não deixamos a palavra de lado. Por quê? Porque o Espírito Santo atua dentro de nós, age dentro de nós, e diz assim: olha, vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Presta bem atenção, a situação está difícil, o negócio está difícil, a situação não está fácil, mas tenha paciência, olhe para Deus, olhe para o autor de todas as coisas.
A luz está nascendo sobre ti. A luz está vindo sobre ti. Jesus já nasceu na tua vida. Jesus já nasceu no teu coração. Jesus já morreu na cruz do Calvário. A luz já brilhou para todas as nações. E a luz está na tua vida. E a luz está no teu coração. E ela brilha na tua vida. Ela brilha em ti. Existe um brilho na tua vida. Porque a luz de Deus nasceu em ti. Levanta, erga a cabeça. Como ele disse para Ezequiel, levanta-te e eu falarei contigo. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Redobre o ânimo aí. Tenha ânimo porque eu vou falar com você. Tenha ânimo porque eu vou colocar uma palavra no teu coração e você vai resplandecer em minhas mãos. Você vai ser luz. Você é luz. Você, como está escrito lá em Mateus, né? Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal para fazer com que a corrupção não vá tão longe. Fazer com que a corrupção volte e não seja pior. Se não fosse a igreja na terra, a corrupção seria pior. Nós podemos sim influenciar nos reinos, influenciar nos governos, com a nossa oração, com a nossa honestidade, com o nosso exemplo. As pessoas têm que ter vergonha de falar palavrão perto de nós, porque nós somos sal, e nós somos luz, nós iluminamos o caminho certo, nós mostramos o caminho certo, porque existe uma luz em mim e em você. Aonde chegamos, não precisamos logo de cara ir falando quem somos. Porque a nossa atitude, a luz que está em nós, mostra quem nós somos. Logo, logo alguém vem perguntar, você é diferente. Tem algo diferente na tua vida. Por quê? Porque a luz de Deus está na tua vida. Levanta-te, porque vai nascendo sobre ti a luz de Deus. E ele diz no versículo 2 aqui, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Você sabe que quanto maior a escuridão, maior é o brilho da lanterna, maior é o brilho da lamparina. Se você pega num dia claro uma lanterna aí, ela não aparece. Mas no meio da escuridão, aquela lanterna ilumina tudo em volta dela. Quanto maior as trevas aí fora, maior a luz de Deus na tua vida. Olha o que ele está dizendo aqui, eis que as trevas cobriram a terra. Sim, você já leu lá em Apocalipse, quem é justo, justifique-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Agora quem é pecador, entra mais no pecado ainda. É um mandamento, vai lá, se lambuza no chiqueiro, se lambuza na lama, entra no lamaçal mais ainda, mas agora você que é santo, seja mais santo ainda, se santifique mais ainda, sabe por quê? As trevas estão aí cobrindo a terra, o inimigo impera, Satanás é o Deus desse século, o mundo jaz no maligno, está escrito na Bíblia Sagrada, mas você não. Eles são do mundo, mas você não pertence a esse mundo, você não faz parte desse mundo, você não é desse mundo, você foi escolhido por Deus para ser santificado por Ele, para viver uma outra realidade, para ser luz no meio da escuridão, como diz Pedro lá, resplandecendo como luzeiros no meio das trevas. Assim nós somos chamados, assim é a igreja, assim é eu e você, assim somos nós, os verdadeiros crentes, resplandece no meio da escuridão. Reis caem, pessoas de renome caem, mas o verdadeiro crente continua a sua lâmpada resplandecendo. Você já leu lá a parábola das 10 virgens? As 5 loucas faltou azeite, mas as 5 prudentes tinham azeite. No meio da noite, onde a noite vai mais pior, vai mais longa, vai mais terrível, as loucas
faltar o azeite para ela, mas as sábias tinham azeite. Assim você, cheio do Espírito Santo, tem azeite na tua vida para iluminar, para resplandecer, e muitos vão ver essa luz brilhando na tua vida, porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti o Senhor vai nascendo com uma grande luz. A luz que há em ti é boa, é bênção de Deus, é obra do Espírito Santo. E ainda diz mais: e as nações caminharão à tua luz. Sim, as nações há de ver a glória do Messias através da igreja. As nações vão de ver a glória de Jesus através de mim e de você. Vocês lembram aqui da mensagem do presbítero Júnior? João capítulo 17, a oração de Jesus, para que haja união entre os crentes, para que o mundo conheça que Deus está em nós, que Jesus está em nós, que a palavra está em nós. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas vamos manter essa comunhão, porque as nações hão de ver que existe alguém que é diferente, alguém que fala a verdade, alguém que realmente não se vende nesse mundo corrupto. E esse alguém é pobre, não tem nada, mas tem Cristo na vida e vai em frente. Afinal de contas, nós temos o Messias, o Rei Jesus, que está conosco, que é diferente de todo governo humano. E ele vai adiante do seu povo e vai criando um novo ministério, um novo jeito de governar. E diz aqui: levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntam a ti. Aqui ele traz agora um outro problema com uma outra solução. Afinal de contas, no começo nós falamos aqui que o problema é um rei, não é? Mas um rei ele já arruma para nós no contexto, é o Rei Jesus. Agora ele traz um outro problema, existe falta de gente. Porque pegando a história, ninguém queria voltar para Jerusalém. O texto aqui está dizendo que Jerusalém vai brilhar. Mas vai brilhar como? Não tem gente lá. Tem escassez de pessoas. E quando nós olhamos para o verdadeiro evangelho, o evangelho simples, como tem pouca gente, hein? Quando a gente olha para o evangelho simples, o evangelho que cuida do pobre, que cuida da viúva, o evangelho que prega salvação, o evangelho que não oferece riqueza para ninguém, quão pouca gente tem, não é? Não dá desânimo? Oh, meu Deus, nós vamos lá na igreja, tem pouquinha gente. Ninguém quer saber dessa mensagem simples, dessa mensagem aí, sabe? Chazinho, ó. O pessoal quer que o cara chega lá e fala que ele tem poder, que ele é poderoso, que ele é o bambambam, que ele é soberano, sabe? Aqui estava o povo de Israel, ninguém queria voltar lá para Jerusalém. Não tinha ninguém. Mas o profeta traz uma promessa. Essa cidade vai se encher de gente. Essa cidade vai se encher de gente. Levanta os teus olhos. E primeiro foi chamado para se levantar e tomar posição. Agora está sendo chamado para levantar e olhar. Observe, comece a observar. Pelos olhos da fé, comece a olhar. Comece a ver. Não tem ninguém, mas vai encher de gente. Não tem ninguém, mais vai vir. Levanta os olhos em redor e vê. Todos esses já se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Eu vou trazer gente para cá. Pode esperar em mim que eu vou trazer gente. O pessoal não quer voltar, mas os que são escolhidos vão voltar. Sabe, tem uma coisa? Quem é de Deus vem. Quem é de Deus, Deus traz. Quem pertence a Deus, Deus traz para o Evangelho. Quem é de Deus, quem Deus já escolheu lá no passado. Não foi ontem, não foi antes de ontem, foi lá na eternidade. Quem foi escolhido por Deus lá na eternidade, vem, aceita o Evangelho, abraça o Evangelho. Pode estar onde estiver. Uma hora cai a ficha, como diz a moçada, né? Dá um estralo na cabeça e o camarada está lá no centro de Macumba e fala: mas o que eu estou fazendo aqui?
Aqui não é o meu lugar, eu vou para o lugar dos crentes, eu vou lá onde tem a palavra. Mas o que é isso? É decisão dele? Não, é decisão do Espírito Santo que está agindo nessa vida. Vai vir gente, a igreja vai encher, a igreja vai ser cheia. Não, Jesus não trabalhou em vão, não. Diz lá no capítulo do sofrimento, lá, Isaías 53, lá, diz que ele vai olhar o trabalho dele e vai ficar satisfeito com o trabalho dele. O interessante é que o capítulo 53 começa assim, bem desanimado. Começa com uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação e quem creu na nossa palavra? Começa bem desanimado. Porque foi subindo, não tinha parecer nem formosura, não tinha nada que chamava atenção, como uma raiz de uma terra seca. Terra seca já não produz nada, uma raiz de uma terra seca, que fruto que tem, que beleza que tem, o que tem nessa árvore para chamar a nossa atenção? Não tem nada. Mas o interessante é que ele termina com um otimismo danado, dizendo assim, olha, ele vai ver o penoso trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito com o trabalho da sua alma, sabe por quê? Com a sua justiça, ele justificará a muitos, não o mundo inteiro, mas a muitos. Então, o número de salvos é grande, o número de salvos é enorme. E nós vamos ser realmente uma multidão. Levanta os olhos e veja. Levanta os olhos e contemple pela fé, olhe pela fé. São muitos os irmãos, são muitos as irmãs que realmente acreditam na palavra, que realmente abraçam o evangelho. Sabe que o profeta Isaías, ele fala assim, sobre uma palavra sobre nós, e Paulo repete, dizendo que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. É triste, né, ser reputado como ovelha para o matadouro. O que é ser reputado como uma ovelha para o matadouro? Sacrifício, só presta para ir para o sacrifício. Só presta destinado à morte. Só presta para a morte. É assim que o mundo nos trata. É assim que o mundo nos vê. Mas como Deus nos vê? Como Deus nos trata? Hein? O mundo olha para nós e nós dizemos com o apóstolo Paulo: somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas levantamos a cabeça, levantamos os olhos e olhamos para a promessa de Deus. São muitos e muitos, milhares e milhares o número de salvos, de pessoas que são mártires por causa dessa fé, que dão a vida por causa dessa fé, e nós estamos nessa fileira. Nós estamos nessa batalha, nós estamos nessa luta, buscando a Deus, buscando as obras de Deus, porque nós acreditamos nessa palavra, que a igreja não é meia dúzia, a igreja é milhares e milhares, conforme está escrito lá em Apocalipse. O ancião pergunta para João: e esses homens aí, de vestes brancas, quem são? Essa multidão de vestes brancas aí, quem são? E o apóstolo responde: Senhor, tu sabes. É tanta gente que eu não sei. É tantas pessoas que eu não sei. Não posso contar e nem posso dizer quem são, mas o Senhor sabe. E a resposta veio: esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e temos direito de entrar na cidade pelas portas. Erga os olhos e veja, são milhares e milhares que têm o direito de entrar na Jerusalém celestial por causa do sacrifício de Cristo. Tem pouca gente, levanta os olhos e vê. Outra coisa aqui: e as riquezas das nações a ti virão. Olha só, versículo 5: então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Qual é o outro problema que surge aqui? E a promessa? É o problema da pobreza. Você já notou que muitas das vezes nós somos acusados que não temos nada?
Muitas vezes você não se vê igual o salmista no Salmo 73. Rapaz, eu passo na minha rua, onde eu moro, e começo a olhar os carrões lá. Os camaradas estão o dia inteiro empinando pipa. Quando não estão empinando pipa, estão dormindo. Mas tem carro do ano, tem onde morar. É igual o salmista, no Salmo 73. Olhou para o ímpio está numa prosperidade, está de vento em popa. E ele, numa situação de pobreza, numa situação caótica. Situação de pobreza. Mas não temos nada. Mas aqui o profeta diz assim para a igreja pobre: a riqueza das nações virão a ti. Sim, é uma promessa que quando olhamos para essas promessas, muitas das vezes elas são 100% futura. Aqui nós estamos falando de escatologia, coisa futura. Hoje no dia a dia, a oração do Pai Nosso nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Paulo diz assim, olha, tendo com o que comer e com o que se cobrir, estejais com isso contente. Paulo fala assim, olha, eu sei suportar pobreza, não ter nada, e sei ter riqueza. Em tudo eu estou experimentado. Já tive riqueza e não fiquei orgulhoso por isso. Já tive necessidade e não abandonei Deus por isso, porque tem gente que não sabe estar na pobreza e nem na riqueza. Se ele estiver na pobreza, ele murmura contra Deus, e se ele estiver na riqueza, ele se torna orgulhoso e esquece de Deus. Mas nós temos uma promessa, temos uma palavra de esperança, que todas as coisas contribuem para o meu e o teu bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está uma palavra de prosperidade. Aqui está uma palavra que dizendo assim, olha, não fique temeroso não. Está vendo, vocês são rescativos. Voltaram de Babilônia, são os pobres que estão voltando para Jerusalém. Mas eu vou fazer com que as riquezas das nações se voltem para cá. E se você buscar a história, em certo sentido, aquele povo pobre que voltou para Jerusalém, tiveram a ajuda dos reinos do império da época. O imperador mandou para lá tudo que era necessário. Tudo que você lê aqui nesse capítulo aqui, ó, que ele está dizendo aqui de dinheiro, que ele está dizendo de madeiras aqui, tudo foi providenciado pelo palácio do império da época. Porque é assim, Deus levanta reis, Deus levanta nações para abençoar o seu povo, para ajudar o seu povo. E não fique pensando que essas pessoas que ajudam estão comprando a salvação, porque nós colocamos obras sempre ligado com salvação. E salvação não tem preço, não paga a salvação. Muitas das vezes o camarada ajuda a igreja e vai para o inferno, porque nunca acreditou na igreja, porque nunca acreditou em Deus, no Deus da igreja. Mas nós estamos aqui, esperando nessa palavra, esperando nessa promessa, com o coração sincero na presença de Deus, porque virão a ti as riquezas das nações. O versículo 10 diz assim, e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Olha só, furor e benignidade, ira e amor. Duas coisas contrárias que habitam no único Deus. Ira e amor. Quando que ele se ira? Quando nós erramos. Quando nós erramos, ele fica irado. E quer saber de uma coisa? Quem é que recebe a primeira correção de Deus? É quem é chamado dele. É quem é filho dele. É filho que é corrigido.
Por isso que ele diz aqui, olha, na minha ira eu te feri, Jerusalém. Na minha ira eu te mandei lá para o cativeiro. Mas eu não te mandei para te destruir. A minha correção não foi para acabar com você. A minha correção foi para te manter vivo. A minha correção foi para cumprir a minha palavra na tua vida. Você sabe que se Deus não pega e não corrige a Israel, mas com misericórdia, não sobrava ninguém? E se não sobrasse ninguém, Cristo não poderia nascer segundo as Escrituras registram lá em Gênesis. Ou depois, nos outros profetas, e o próprio Davi, e o próprio Balaão que profetizou, e Moisés, e tantos que profetizaram antes da vinda do Messias. Se Deus não conserva a nação de Israel, a palavra de Deus não se cumpriria. Por isso Deus traz o castigo dele, mas junto com o castigo ele traz a misericórdia. Ele leva o povo em cativeiro e dá uma ordem. Esse povo que vai para lá vai ser alvo da misericórdia daquela nação lá também. Vai ter a correção, mas também vai ter a misericórdia. A misericórdia de Deus, a correção e misericórdia. Deus nos corrige, Deus nos coloca em lugar, muitas das vezes difícil por correção, mas não nos mata, não nos aniquila. E nos dá a chance de voltar novamente para Ele, porque Ele tem um grande amor por nós. Na minha ira eu te feri, eu te corrigi, mas com grande amor eu te coloquei em pé, não dei o que você merecia realmente. Se Deus fosse dar o que a gente merece realmente, não sobrava ninguém para contar a história, mas Deus age com misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós e cumpre assim em nós a sua palavra, a sua promessa. E se você olhar a igreja do século, a igreja presente, não é diferente do povo de Israel. A igreja também errou, a igreja também erra, mas Deus cumpre a sua palavra. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Ele não pode negar a si mesmo. Isso não nos dá o direito de falar assim, eu vou fazer qualquer coisa porque eu sou salvo. Não nos dá esse direito não. Não é isso, não vamos interpretar mal a palavra, porque Deus corrige na medida certa, no momento certo, e nos leva à conversão, nos leva ao arrependimento, e a palavra dele se cumpre na nossa vida. E a palavra dele vem e se cumpre na nossa vida. Versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. No decorrer da mensagem aqui, nós falamos da reconstrução de Jerusalém. Os muros precisaram ser reconstruídos. Vocês veem lá a história no livro de Neemias. E o que significa muro? Muro para nós significa proteção. A proteção estava caída, a cidade estava sem proteção. Cidade sem muro lá no Velho Testamento é uma cidade sem proteção. Mas agora o muro muda de nome. Agora não precisa mais do muro físico. Agora o muro é a salvação de Deus. A igreja hoje não constrói um muro físico. A igreja hoje tem um muro chamado salvação. Nós temos uma salvação. É um muro que está ao nosso derredor. Nós somos salvos em Cristo. Nós temos salvação em Cristo. Nós não perdemos a salvação, não. Ninguém tira a salvação de nós, não. Deus colocou a salvação em nós e somos salvos em Cristo. Agora nós falamos como Paulo. Nós somos daquele que nos gloriamos em Cristo. Nos gloriamos em Deus dizendo assim, nele eu confio. E alguém pode dizer assim, a gente não pode ser orgulhoso assim não, viu? Falar que é salvo é orgulho. Mas é orgulho se eu falar que eu sou salvo na minha obra, no que eu faço.
Mas dizer que eu sou salvo na obra de Cristo não é orgulho, é dependência da graça de Deus. Sim, eu tenho um muro de salvação, foi colocado na minha e na tua vida, e ninguém tira, porque Cristo disse assim, olha, o Pai que é maior do que todos, me deu, colocou em minhas mãos, e da mão do meu Pai ninguém pode tirar. É essa a certeza que nós temos, é essa a garantia que nós temos. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai conseguir? E Paulo começa a fazer uma lista lá. São anjos? Não. Potestades? Não. Lutas, calúnias, problemas financeiros, problemas difíceis. Não. Nada vai nos tirar, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada me separa, nada te separa. Levanta a cabeça, levanta os olhos, levanta e tenha fé, acredita, tome posse da salvação, tome posse e diga, o meu muro chama salvação, a minha proteção chama salvação, capacete do Espírito Santo, capacete da salvação. Vocês estavam aqui no dia que o pastor Pedrosa pregou lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus? Lá na armadura tem um instrumento, uma peça da armadura lá que se chama capacete da salvação. Coloque o capacete da salvação. Para que serve um capacete? Para proteger a cabeça. Na guerra lá, o soldado coloca o capacete para ter proteção. É o que se tem hoje em obras, né? O capacete é para proteger a cabeça. Pega bem a doutrina da salvação. Medita bem na doutrina da salvação. Agarre a doutrina da salvação, o ensinamento da salvação. Salvação em Cristo, salvação em Jesus. Tenha isso por muro na tua vida, tenha isso por capacete teu. E nenhuma falsa doutrina vai te derrubar. Nenhuma seta maligna vai te derrubar. Ei, ensinamento que você vai ter que fazer isso e aquilo para ser salvo. Não serve. Salvação pela lei não é salvação pela lei não. Obras da lei, você tem que fazer isso e fazer aquilo para ser salvo. Se você não fazer isso, você não vai ser salvo. Se você não guardar o sábado, se você não guardar a lua nova, se você não fazer um ritual, você não vai ser salvo. Não é nada disso não. É guardar o muro da salvação, a salvação de Cristo, conquistada na cruz do Calvário para mim e para você. É essa que nós temos que agarrar. É esse o muro da minha e da tua vida. Levanta a cabeça, levanta os olhos, levanta e anda, caminha na minha presença, como ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele disse isso para Abraão, não tinha lei nenhuma escrita, era andar pela fé, anda pela fé, ande acreditando na promessa, ande crendo na palavra, resplandeça com a luz de Deus na tua vida. E aqui, o versículo 19 diz assim, nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com teu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Eu gosto dessas coisas que dá para contrapor uma palavra com a outra. No começo da mensagem, ele começa falando em resplandecer. O sol vai resplandecer. O sol está nascendo sobre a tua vida. E com esse sol você está resplandecendo também. Agora chega no final da mensagem, ele anula o sol. Ele anula a luz do sol. E ele anula também a luz da lua. Mas por quê? É uma contradição isso daí? Não é contradição não. Sabe por quê? Enquanto estamos aqui nessa vida, enquanto Cristo não volta, nós precisamos dessa luz. E a igreja brilha essa luz. Mas vai chegar o dia que tudo isso vai ser anulado, tudo isso vai ser cancelado. E a luz é o próprio Deus que está no meio da igreja. A luz é o próprio Senhor Jeová. É o próprio Deus que vai brilhar noite e dia. E aí não precisa mais da luz, nem do sol e nem da lua. Aí, eu e você não precisamos brilhar para mais ninguém, sabe por quê? A luz de Deus já está envolvendo tudo, todo mundo é perfeito, todos são iguais, agora pela perfeição e não pelo pecado.
Isso daí é escatologia 100% para o futuro. É 100% para a volta de Cristo. E nós estamos esperando esse dia. Nós estamos aqui resplandecendo para esperar esse dia, esperando esse dia, que nós não precisaremos mais da lua e do sol, porque Deus é o sol da Nova Jerusalém. E nós vamos entrar nessa cidade. Quem veio na Santa Ceia, o pastor Pedrosa, falou sobre isso. Deu uma introdução sobre isso dentro da sua mensagem. A Nova Jerusalém, que não precisa mais de sol, que tem ruas de ouro. Aqui o texto fala de riquezas. A Nova Jerusalém, riqueza para todo lado. Mas quando fala de ouro na Bíblia, também nós podemos interpretar com a glória de Deus. A glória de Deus enche esse lugar, e a glória de Deus enche a Nova Jerusalém. Enche a nova cidade de Deus. E diz aqui: e todos os do teu povo serão justos. Vamos voltar aqui na palavra do irmão que estava tocando aqui, que ele falou sobre corrupção. Olha aqui a promessa. No começo nós falamos de um rei que aqui dentro da nossa mensagem é o Messias e é o único nessa terra que consegue ser justo. Mas agora aqui está uma promessa que no reino dele todos serão justos. E aí você olha para a igreja, misericórdia, né? Às vezes você olha para a igreja e começa a duvidar dessa promessa. Não começa? Misericórdia, quando a igreja cristã caiu na besteira de falar assim, olha, nós somos o reino, é verdade, nós somos o reino. Mas agora se nós somos o reino, nós vamos tomar o reino em nossas mãos. E foram lá governar com o imperador romano. Foi quando a igreja primitiva entrou na derrota total e se tornou a igreja católica apostólica romana. Mas aqui está uma promessa, todos serão justos. E aqui, ao pé da letra, sabe por quê? Aqui já não está mais no processo de santificação. Não está nesse processo que eu e você estamos, de santificação, mas não somos perfeitos, estamos no processo, estamos em santificação, somos santificados posicional em Cristo. É uma santificação posicional, porque Ele nos colocou nele, por isso nós temos a posição de santo, e também somos processual, porque entramos num processo de santificação. Mas quando nós olhamos para mim e para você, não estamos num sentido perfeito de santificação, ainda tem muito para chegar lá. Mas, pega essa palavra agora, lá no futuro, na Nova Jerusalém, aí é perfeição total, sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo que trata da ressurreição. Um corpo ressurreto, um corpo transformado, um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Aí está a perfeição. E todos vão ter esse corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo. Justo. Não porque merecemos ou fizemos por onde, mas porque pegamos a obra de Cristo. Cristo fez essa obra em mim e em você, através da fé, começou através da fé e termina com o arrebatamento, termina com a ida para o céu, e nós vamos chegar lá perfeitos em perfeição. E aí, irmão tecladista, irmão músico, não, você não vai ter mais essa preocupação, sabe por quê? Lá não tem corrupção. Lá não existe corrupção, nem no sentido que o tecladista falou, e nem no sentido original lá do grego. Porque o sentido original lá do grego, corrupção, é putrefação, é a decomposição do corpo. Mas isso lá não vai ter, sabe por quê? O novo corpo não morre mais, nem envelhece, nem adoece. As células não envelhecem mais. O novo corpo é igual ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. E agora não tem mais corrupção, nem no sentido lá
primeiro da palavra e nem no sentido atual de corrupção, de vender um para o outro, de coisa errada, de falcatrua. Não tem mais isso, não vai ter mais isso. E aí, todos são justos. E todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Obras da mão de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis. Você sabe que em Gênesis, a linguagem lá de Gênesis, começa sempre com uma ordem. Deus mandando, aconteça isso, aconteça aquilo. Só que quando chegou para plantar o jardim do Éden, Deus não mandou. Deus foi e plantou. Está escrito que Deus plantou. E quando está escrito que Deus plantou, significa que Deus pegou uma por uma e foi plantando com as suas mãos. É aqui o texto aqui, olha. É esse texto aqui, ó. Plantados pela minha mão. Você é árvore plantada pela mão de Deus, no jardim de Deus, para estar morando lá na Nova Jerusalém. E você vai embelezar a Nova Jerusalém com a tua presença, com o teu corpo, com aquilo que você recebeu de Deus. Você vai ser alguém muito belo lá, como está escrito aqui, o menor virá a ser 1000. Você tem pouca força agora? Glorifica a Deus naquilo que Deus deu para você fazer, que você é simplesinho, mas você tem tudo na mão porque você tem fé. Jesus falou assim, olha, não tem profeta nascido de mulher maior do que João Batista. Não tem. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Já pensou que comparação de Jesus Cristo? Aí você começa a consultar os teólogos, alguns teólogos vão falar que ele escreveu errado, que ele falou errado, que os evangelistas anotaram errado, mas nós acreditamos no texto. E aqui está, o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Sabe por quê? Porque o resto é tudo passageiro. Mas aquele que tem a promessa de Deus permanece para sempre, igual a palavra permanece para sempre. O reino permanece para sempre e o cidadão do reino permanece para sempre também. O que adianta as riquezas desse mundo? São passageiras, mas a tua riqueza é eterna. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente, no tempo de Deus. No momento de Deus, na hora de Deus, vai ser feito a obra dele. Está bem adiantada, está continuando na terra. Resplandeça o evangelho na minha e na tua vida. Amém, Jesus? Amém.